Boa noite, bem-vindos de volta. Vamos iniciar, dar continuidade à nossa disciplina que estávamos estudando, microbiologia e parasitologia, tá? Já foram feitas a correção das provas, né? Uma orientação que preste mais atenção um pouquinho nas aulas, né? Dediquem mais, que teve algumas notas, né? Que não foi tão, né? Ninguém não ficou em independência, em recuperação, mas poderia ter tirado melhor, tá? Então vamos estudar mais um pouquinho, porque nós, como técnico de enfermagem, temos que aprender e comprovar esse aprendizado, tá? Para ser um ótimo profissional na área da saúde, certo? Havia umas atividades neste conteúdo, tá? Hoje eu irei postar para vocês todo o conteúdo, tá? O slide, e vou marcar para vocês onde é a atividade que vai ser entregue amanhã. Nós vamos assistir hoje a aula e amanhã, no dia, a gente vai... vocês já podem pegar hoje, mas eu quero a postagem para mim no meu privado das perguntas e respostas que vocês irão responder, tá? Nós vamos trabalhar assim até o final da nossa disciplina, né? Que é parasitologia e microbiologia, certo? Então, assim, a gente vai passar, né, que seja 2 perguntas, 3 perguntas, tá? A gente vai postar este material e eu vou marcar para vocês a atividade, tá? Que a gente não havia começado a trabalhar desse jeito, mas agora a gente vai ter, no dia seguinte, nós temos uma atividade. Vai ser com menos perguntas, mas vai dar tempo para vocês realizar. Algum dia ou outro a gente não vai passar, mas a gente vai passar o máximo que a gente puder para vocês fixarem mais o nosso conteúdo, certo? Então, nós havíamos parado em bactérias, tá? A gente viu apenas 2 aulas, tá? Desta disciplina, paramos em bactéria e agora nós vamos continuar com a morfologia das bactérias, tá? São conteúdos importantíssimos para o nosso entendimento quando formos atuar como técnico de enfermagem, tá? Então, as bactérias classificam-se morfologicamente de acordo com a forma das células e com o grau de agregação. Então, nós temos vários, né? As bactérias, vocês já sabem, só são vistas a olho no microscópio. A gente não consegue visualizar a olho nu, só microscopicamente, tá? Isso é antigo, vocês já sabem, né? Foi uma grande descoberta quando conseguiu visualizar as bactérias no microscópio, tá? Então, coco de forma esférica ou subesférica, tá? Vista no microscópio. É importante também para quem vai ser técnico de enfermagem trabalhar em laboratório, tá? Tem muitos técnicos de enfermagem que pode também conseguir atuar no laboratório. Já inicia também o entendimento quanto a isso. Bacilo em forma de bastonetes do gênero Bacillus, tá? Esse bacilo vamos reconhecer no microscópio a forma do bacilo. Vibrião em forma de vírgula do gênero Vibrio, tá? Então são várias bactérias, por isso que tem vários antibióticos. Cada um é específico para cada bactéria, tá? Espírilo de forma espiral ondulada do gênero Spirillum. Vocês vão ver isso sempre em prova de concurso, tá? E também quando chega um paciente que ele já tomou vários antibióticos e ainda continua com uma infecção. Vocês vão ver esses nominhos lá, tá? Vamos fazer um exame para ver qual que é a resistência, né, do organismo deste paciente àquela bactéria, aquele medicamento que, através daquela bactéria, os medicamentos que estão usando não estão sendo válidos, né? Então, vai ter que fazer um exame para ver. Então, vocês vão ver esses nomes, vocês vão entender. Espiroqueta, em forma acentuada de espiral, tá? Então, é redondinho, né? Quanto ao grau de agregação, apenas os bacilos e os cocos formam colônias. O que é que colônias? Aumentam, né? Muito, né? Diclococo de forma esférica ou subesférica e agrupados aos pares. Então tem que ser 2 para ela multiplicar, tá? Streptococcus forma cadeia semelhante a um colar, né? Vai rodando, né? E contaminando aquele organismo daquele paciente. Estafilococcus,
uma forma desorganizada de agrupamento formando cachos, tá? Sarcina de forma cúbica, formando por 4 a 8 cocos simetricamente postos. Então, gente, é só para vocês entenderem essa morfologia das bactérias, uma vez que estamos falando de bactéria, tá? Diplobacilos, bacilos reunidos 2 a 2, Streptobacilos, bacilos alinhados em cadeia, tá? Então, um entendimento mesmo. Aqui está alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Aqui estão os cocos, aqui está o Diplococcus, Streptococcus, tá? Que é tipo um colar, né? Staphylococcus, tá? Então, todos esses desenvolvem uma doença no organismo. Através dessa bactéria pode ter uma pneumonia, pode ter uma infecção do trato intestinal, esse paciente pode ser acometido por uma H. pylori, né? Que é um acometimento no estômago. Então, cada um desses e a forma que ele vai atuar, vai agir no nosso organismo é dessas formas. O coccus são bactérias grandes ou pequenas, de formas arredondadas ou ovuladas, alongadas ou achatadas em uma das extremidades. Podem viver isoladamente ou em grupo, formando colônias. Quando os cocos se dividem, geralmente permanecem unidos, formando pares, que é o Diplococcus, né? Que nós falamos aqui, o Diplococcus, pares, tá? Cachos, Staphylococcus, tá? Staphylococcus cheio de cachos. Staphylococcus são os cachos que eu falei para vocês. Ou cadeias, Streptococcus, tá? Existem espécies gram-positivas e gram-negativas, tá? Aqui também no antibiótico vocês vão ver, são bactérias gram-positivas e gram-negativas. E várias delas estão associadas a patogênese humana e animal. Então, essa bactéria acomete não só humanos, os animais também, tá? Às vezes é a mesma bactéria que está lá no cachorro, tá também no ser humano, tá? Bacilos ou bastonetes podem ser curtos, longos, espessos, delgados, com extremidades arredondadas, finas ou retas, mais espessas em um lado que o outro. Muitas espécies de bacilos estão associadas a patogênese humana e animal também, tá? Então, os bacilos também, né, é que acomete as doenças, né, nos pacientes que a gente recebe lá, e nós vamos administrar um metronidazol, uma cefrexona, tá? Um Bactrim, né? Um Cipro, tá? Então, vocês irão conhecer vários nomes de antibiótico e quero que vocês saibam hoje que esses antibióticos, para ser administrado, para ser prescrito para esse paciente, o médico terá que entender esse processo. E vocês terão que entender pelo menos um pouco. Tudo isso é um conjunto do aprendizado de vocês. É uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. Por isso que está colocando o antibiótico tal, tá? Então, isso é devagar, esse aprendizado, né? Mas nós teremos que passar para vocês melhorar este conhecimento. Aqui está o coccus, né? Diplococcus, esporos bacterianos, Streptococcus, Staphylococcus, e em todos os exames vem esses nomes, tá, gente? E o antibiótico também é específico. Na bula lá vocês podem ler, terem curiosidade de ler uma bula de um antibiótico. Com certeza vocês irão ver de um desses nomes aqui, tá? Mas o que significa isso? Eu nunca vi falar isso. Hoje você já viu falar, sim, tá? Vibriões, espirilos, bacilos. Aqui está a forma dele. Essa forma só é vista no microscópio, tá? Toda essa forma. Por isso que os estudiosos desenvolvem os antibióticos, desenvolvem as doenças, sabendo quais as doenças são, através, né, da forma das bactérias, tá bom? Estrutura celular. A célula bacteriana, por ser procariótica, não possui organelas membranares nem DNA, organizado em verdadeiros cromossomas, como as das células eucariotas. Tá? É só para vocês entenderem, né? Porque além de, depois que sabe qual é aquele tipo de bactéria, precisa também, né? Essas células, ela tem que ter um DNA para ela aumentar.
por exemplo, do câncer, né, gente? Como aumenta, né? Como o DNA, se o DNA da pessoa, né? Ele tem aquela predisposição para aumentar, as bactérias aumentam muito mais, tá? Estrutura da célula procariota. Os piles são microfibrilas proteicas que se estendem da parede celular com muitas espécies gram-negativas. Tem funções de encoramento da bactéria. Então, gente, é tudo a estrutura celular. Eu quero que vocês entendam que as doenças são desenvolvidas através das nossas células. Como eu falei do câncer, o câncer é uma desordem na célula. Alguém já prestou atenção no signo de câncer? Não tem aquele tanto de perninha? O câncer é desse jeito. Então a célula se multiplica desordenadamente, tá? Sem ordem, sem DNA, sem ordem. Ela vai multiplicando. Por isso que é uma doença agressiva, tá? Mas hoje sabemos que com o tratamento tem muito paciente que tem muito sucesso no tratamento da doença de câncer. Os plasmódios são pequenas moléculas de DNA circular que coexistem com nucleóides, são comumente trocadas na conjunção bacteriana protegendo a bactéria. Então, tudo isso é o processo. Os ribossomos procariotas são diferentes dos eucariotas e essas diferenças foram usadas para desenvolver antibiótico que só afeta os ribossomos bacterianos. Então, é igual eu falei para vocês, qual a importância do entendimento de vocês neste conteúdo? Para vocês entenderem a ciência, né? Porque cientificamente comprovado. Porque, igual aqui está falando dos antibióticos, precisa estudar para ver qual antibiótico é resistente àquela bactéria, tá? Qual o antibiótico que irá combater aquela bactéria. Por exemplo, uma criança que chega com uma pneumonia bilateral, nos 2 pulmões, tem que ter um antibiótico específico, injetável ou via oral, mas que seja específico para combater aquela bactéria. A gente já teve exemplos, A gente já tem este conhecimento. Se não realizar, não colocar o antibiótico específico, o tratamento não tem sucesso. Às vezes o paciente chega a falar, olha, o doutor tal, tratei com ele de uma semana e eu continuava com febre, continuava com o mesmo acometimento. Mas aí o doutor tal mudou minha medicação, mudou o meu antibiótico. E com 2 dias eu já havia observado uma melhora importante, tá? Então tudo isso é o aprendizado de vocês dessa estrutura celular dessas bactérias, tá? O citoplasma é preenchido pelo hialoplasma, um líquido que consistência de gel semelhante à dos eucariotas, com sais, glicose e outros açúcares, RNA, proteínas funcionais e várias outras moléculas orgânicas, tá? Então tudo isso faz parte dessa estrutura. A membrana celular é uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas imersas, tá? Então assim, a nossa proteína, os nossos lipídios, as nossas gorduras, todas elas absorvem, todas as vezes essas bactérias e acomete as doenças no ser humano, certo? Por hora é só, nesse primeiro momento, daqui 1 minutinho a gente retorna. Essa aula foi maior, a gente vai fazer a outra menor para não ficar muito cansativo para vocês, ok?